Mequetrefe eu não me pronuncio. Então, ó, está assim a nossa enquete. Olho na tela que eu vou falar o resultado parcial. Quem tem mais chance de avançar para as quartas de final? Botafogo, 44%. Falei. Flamengo, 29%. Fluminense, 5%. E Palmeiras, 22%. Danilo Lavieri, teremos Botafogo e Palmeiras. Eu discordo com vontade dessa enquete, porque eu acho que o Palmeiras... você está discordando da enquete? Não, do resultado. Olhem bem o que ele está dizendo. Olha o corte maldoso. Só que hoje está mais óbvio. O corte maldoso. Estou discordando do resultado. Impressionante, né? Porque eu acho, mesmo, sem ironia e sem brincadeira, que o Palmeiras tem mais chance de avançar do que o Botafogo. É um confronto nacional, dois times muito bons. Âncora, o André Luciano não tira a chamada. Mas ali, em quê? Não tira o gerador de caracteres. Você acha que o Palmeiras tem mais chance que o Botafogo? Na minha crença. Eu acho que o Palmeiras tem mais chance. Não, pô. Crença, pô. Não, porque eu acho que é um confronto nacional de times que se conhecem o tempo todo, jogam o tempo todo aí. Acho que o Palmeiras fez uma primeira fase ruim, mas acho que é um time muito bom, tem mais banco do que o Botafogo. Acho que pode fazer trocas mais interessantes que o Botafogo. E nós estamos focados no Botafogo porque ele foi heróico, porque ganhou do PSG. Ele suou sangue para ganhar do Sul. Ganhou do PSG, ganhou do Palmeiras ano passado, na Libertadores, ganhou na decisão do Brasileiro. Como perdeu há 2 anos atrás. Jogou partidas de forma competitiva aqui. O Palmeiras jogou nada até agora. Eu concordo. Mas eu acho que... Isso não é questão de boa ou má vontade com ninguém, até porque aqui ninguém tem que ter boa nem má vontade, tem que ser realista. Então... Né? Nesse papo que rola aí também. Sim. O Palmeiras jogou nada. Eu concordo. E, aliás, já vinha jogando mal no Brasileiro. Concordo, mas eu acho que... Eu só queria entender... O meu ponto é que seria muito pior para o Palmeiras e também para o Botafogo ter que enfrentar um outro europeu. Eu acho que é o confronto em que os dois têm mais chances. Sabe por que eu faço E acho que nesse confronto, só para terminar, Mauro, rapidinho. E acho que nesse confronto é um confronto olho no olho, que o Botafogo e o Palmeiras estão... Não tem, o Botafogo vai jogar retrancadinho porque ganhou do PSG desse jeito. Não acho que vai ser assim. Acho que vai ter que se impor. Acho que um confronto nacional sempre tem uma imprevisibilidade enorme. E acho que o Palmeiras... pelos 5 anos de Abel, de em momentos difíceis, achar coelho na cartola, passar, eu acho que o Palmeiras tem mais chance. Achou coelho na cartola nas últimas Libertadores? Não achou, mas achou no Brasileiro em 2023. No último Campeonato Paulista? No último Brasileiro, ele perdeu o título, não estava na mão dele? Concordo. Tirone, você está lá em 2021, 22. Então, 23, deixa só o Danilo falar. Mas eu acho, né, Danilo... É um pouco a crença. O Tirone não é religioso, pelo que eu sei. Não, mas ele disse púlpito. Mas parece, é uma crença. Essa é uma situação que a gente tem de uma boa partida do Palmeiras, um jogo importante, há algum tempo e ela não vem. É uma crença que alguma hora, o Abel volte a ser Abel, o Estevão volte a ser Estevão, o Veiga volte a ser o Veiga, o Roque faça o gol, o Paulinho não sinta a dor. A gente tem uma crença. Sim. Porque é uma expectativa. Não sei se o Danilo concorda. Porque, na verdade, a gente está sendo... Danilo, semana frustrado. Mas então... Vocês não entendem nada de leitura simbólica. Veja o fundo da imagem de Danilo Lavieri. Danilo Lavieri, segunda-feira, vai tirar um sarro com a cara de vocês que eu não quero nem ver. Danilo, eu quero botar a bola para você, mas pegando um gancho do que o Arnaldo falou. Não, é uma crença. A gente não está numa crença também que os europeus vão ligar um botão e vão jogar pra caramba? Nós estamos aqui na Universal, no programa não é uma crença parecida que o Bayern, a partir de agora o Bayern vai agora é oitavas, agora o Bayern vai jogar. Por que o Palmeiras não pode começar a jogar? O Bayern está jogando. Eu discordo do Mauro que eles não estão jogando. Eu acho que eles estão jogando. Diga, Danilo. Acho que o Real Madrid jogou muito ontem. Deixa o Danilo falar. Eu também não disse que o Palmeiras não vai jogar. Eu falei que... Eu queria entender por que o favoritismo. Sim. Isso sim. Diga, Danilo. Que pode jogar, óbvio que pode jogar. Eu concordo com o que o Arnaldo falou. Eu acho que o Palmeiras está devendo há um tempo. Você me entrega assim, eu vou embora. A gente fica na expectativa de que o Palmeiras vai fazer algum bom jogo. Eu, ao contrário do Mauro, acho que o Palmeiras fez um jogo bom contra o Porto, faltou pôr a bola para dentro. Então, tem um joguinho bom nesse Mundial e mais nada.
embora não tenha colocado para dentro, ressalto. Então, Palmeiras e Botafogo, para mim, é o confronto do melhor brasileiro nesse Mundial contra o pior brasileiro nesse Mundial, especialmente se a gente colocar lado a lado a capacidade de Palmeiras e Fluminense. Porque é verdade que o Fluminense fez 2 jogos mais ou menos, né? Mas a capacidade do Fluminense está muito abaixo do Palmeiras. Então, por isso que eu coloco o Palmeiras como o pior brasileiro até aqui e coloco o Botafogo como o melhor, pela questão óbvia de ter passado no grupo da morte. E aí, nesse caso, eu votaria na enquete do Botafogo com a maior chance, embora eu entenda o que o Bruno quis dizer. O Botafogo, para mim, é favorito pelo que produziu nesse Mundial, mas o Palmeiras tem essa expectativa, a gente tem essa esperança com base no histórico de um time que tem 5 anos no mesmo comando, com um elenco muito forte, que nos últimos 5 anos, embora esteja na parte baixa desses 5 anos, nos últimos 5 teve coelhos da cartola, como disse Tirone, tirados em 21, em 22, em 23, ganhou a Libertadores do Flamengo quando o Flamengo era favorito, chegou na final da Libertadores contra o Santos quando ninguém imaginava que o Palmeiras estaria na final, naquele ano o Atlético Mineiro era pleno favorito, teve o River Plate, que era o grande favorito também quando o Palmeiras eliminou. Então a gente fica acreditando nesse Palmeiras justamente por ter o mesmo comando, a mesma comissão técnica, que em algum momento aqueles coelhos vão ser tirados novamente. Mas isso faz um tempo que não acontece, né? O Palmeiras não faz um grande jogo de verdade assim há um tempo. Fez alguns bons jogos essa temporada contra o Corinthians, contra o Internacional, mas nada que a gente faça brilhar os olhos, ainda mais diante da expectativa que foi criada com o Palmeiras, com o investimento que o Palmeiras fez com o Paulinho, com o Vitor Roque, com o Facundo, com o Evangelista, se você for voltar no ano passado, com a chegada do Felipe Anderson, que até hoje não arrebentou. Então, eu hoje acho que o Botafogo é favorito, por pouco, mas favorito, pelo que produziu no Mundial, e porque o Palmeiras ainda não justifica. Agora, alguém aqui vai achar um absurdo se o Palmeiras, de repente, faz o jogo do ano e elimina o Botafogo? Tenho certeza que ninguém vai achar um absurdo. Então é muito por isso que esse jogo é tão interessante. De novo, voto no Botafogo como favorito, voto no Botafogo na enquete. Eu só queria anunciar o meu rompimento de relações com o Danilo Lavieri. Danilo, só para não deixar passar com você ainda, tem alguma mudança possível no Palmeiras, diante de um time que não está jogando nada, o Abel, sei lá, mexer no time? A gente tem, primeiro, a lesão do Murilo. O Murilo não joga mais nesse Mundial, então é provável que jogue Gomes e Fux. Se ele jogar mesmo com 2 zagueiros, eu não descarto a possibilidade dele jogar com 3 zagueiros, de o Palmeiras jogar daquele jeito ali, fechado, jogar por uma bola, jogar correndo pouco risco, inclusive pelo calor que vai ser na hora do jogo. Meio-dia na Filadélfia, provavelmente 33, 34 graus é o que eu imagino aqui na Filadélfia. Embora hoje tenha dado uma trégua, caiu um pouco a temperatura, está 23, 24, mas a tendência é que suba isso no sábado, no jogo amanhã. Então tem essa questão, tem também a possibilidade de o Palmeiras voltar a ter o Aníbal, que foi desfalque contra o Inter Miami, fez uma falta danada, muito pelo erro do Abel Ferreira de ter escalado o meio de campo sem volante, como a gente já falou aqui também. Então a volta do Aníbal eu acho que é muito boa. Em contrapartida, o Botafogo não vai ter o Gregory, que eu também acho um desfalque bem considerável. E aí a gente precisa ver. Eu duvido que ele vai tirar o Estevão, embora eu já defenda a saída dele do time, muito pela entrevista que o próprio Estevão deu. Mas acho que é mais ou menos por aí, Tirone. Tem uma possibilidade na minha imaginação aqui, tá? Não é informação nem nada. É um jeito de conhecer o Abel, acompanhar o trabalho dele. Eu não descarto que ele venha com 3 zagueiros nesse jogo de amanhã. A hora que você estava falando, não, pode ser que ele jogue fechado, o Arnaldo não aceitou. Ele quer o Palmeiras... Não. Aí que tá, né? O Palmeiras está devendo, sobretudo, na parte criativa e na parte da conclusão, tanto que a gente elenca os jogadores, e o Danilo foi muito feliz desde a janela passada que o Palmeiras contratou para ser o melhor time do Brasil. Maurício, Felipe Anderson, Paulinho, Vitor Roque, Evangelista, além de já ter ótimos jogadores como o Estevão no seu elenco. O Palmeiras até agora não conseguiu dar esse clique. Não deu mesmo. Né? Não deu até agora. Pode passar pelo Botafogo, mas assim, se você analisar, Tirone,
esse jogo, um vai ficar pelo caminho. É por isso que eu estava tentando fazer aquele exercício, fiz uma brincadeira, se o Mundial acabasse hoje, para os 3 estavam, e aí concordo com o Danilo, para Botafogo, Fluminense e Flamengo, muito bem, ok. Ninguém seria recebido O Palmeiras não seria recebido com tomates, mas não seria uma recepção calorosa da torcida que está fazendo história lá. Se o Palmeiras for eliminado pelo Botafogo, a temporada do Palmeiras corre um grande risco. As convicções no Abel, elas podem se perder justamente por tanto tempo sem um jogo grande, a ponto da presidente ter falado que o ano passado foi ruim e o Abel justificava, porque a gente não tem tanto jogador. Hoje agora tem. O Estevão vai embora, literalmente. Uhum. O Paulinho talvez tenha que fazer um novo procedimento. Então, tem muita coisa em jogo para o Palmeiras nessa partida. Muita coisa. Se o Palmeiras fosse jogar no sábado uma eliminatória contra o Bayern, não teria tanta coisa. Quanto o Botafogo, tem coisa pra caramba. Pesa mais. Mas muito obrigação. O fato de jogar um time contra um time brasileiro. Tem obrigação. E na assim, cabeça do Palmeiras é obrigatório o Palmeiras ganhar. Exato. E o histórico recente entre os dois, além de tudo, apimenta essa situação. Né? Porque 2024 foi muito favorável ao Botafogo. Se o Botafogo... Vamos dizer ao contrário. É que você perder para o Bayern é uma coisa, perder para o Botafogo é uma outra coisa. Exato, com todo respeito ao Botafogo. Se for ao contrário, é claro que terá sequela no Botafogo também. O Igor Jesus vai embora, o Jair vai embora, o Textor rebaixou o Lyon, o Textor vai ter que dar explicação, vai ter sequela, sempre tem. Agora, para o trabalho do Paiva, para quem recém chegou, para quem avançou no grupo da morte, não é a mesma coisa. Não é o mesmo peso. O Palmeiras vai com um peso gigantesco para esse jogo, gente. É um dos jogos mais importantes da história recente do Palmeiras. E é diferente do Palmeiras e River lá atrás, né, Danilo, aquele jogo que surpreendeu, primeira surpresa do Abel. É diferente do Palmeiras e Flamengo, do gol do Daverson. É diferente de todo o resto. A responsabilidade está toda com o Palmeiras. Isso é fogo, é lidar com isso. Né? E acho que o Palmeiras, a gente fica na crença que uma hora o clique, não é o clique do europeu. O europeu já está jogando bem aqui e acolá, já está... O Palmeiras não está jogando, revezando o jogador para dar minutagem. O Palmeiras está revezando porque não consegue encontrar um time. É outra situação. Você está falando, o Tirone está murchando ali. Estou pensando, porque a gente São coisas desproporcionais. Eu sei, mas aqui nessa análise, não, porque olha que eu estou achando que o Palmeiras vai passar, o Mauro até discorda e tal, mas... É como se o Botafogo tivesse ali, tá só no caminho ali. O Botafogo. Mas é que o Botafogo... Peraí, eu não falei que o Palmeiras não vai passar, Tirone. Eu perguntei por que desfavoritismo do Palmeiras. Eu falei que o Palmeiras vai passar, claro. Você tem toda a razão. E acho que pode passar o Palmeiras. Sim. Também acho. Eu não acho que o Palmeiras tenha feito por merecer esse rótulo de favorito contra o Botafogo. Eu acho que não tem favorito. É só isso que eu acho. Acho que o Palmeiras pode vencer. Pode ser qualquer coisa no confronto. Eu entendi. Só acho que o Palmeiras, não, na minha visão, ele não apresentou nada que justifique tal favoritismo. Claro. Não, é que... o Botafogo tem uma dúvida porque jogou de uma forma contra dois adversários que é difícil jogar contra o Palmeiras assim. Contra o PSG foi daquela forma e o PSG ajudou o Botafogo metendo 4 lá na frente da primeira rodada no Atlético. Então condicionou o jogo. O Botafogo podia perder por 2 gols. Agora não pode perder por gol nenhum. Ele tem que ganhar o jogo. Ou empatar e levar adiante para pênalti, sei lá. Então é outro cenário que a gente não viu o Botafogo também como vai se comportar nessa situação. E aproveitando que já que foi citado o dono da holding, a coisa está cada vez mais complicada. Tem uma matéria do Financial Times, tá? Quer dizer, não é de um veículo que cobre esportes, né? Tratando da crise da holding a qual pertence o Botafogo, investidores ameaçando o dono da holding de processo para ele devolver o dinheiro que eles colocaram. Ele alega que os caras não têm esse direito. O forró-bodó é grande, tá? Os protestos dos torcedores é enorme. Segundo a equipe, ele vai se afastar da frente do Lyon, vai deixar uma outra pessoa, né? Tem até lá o nome do campeoníssimo lá, que eu não me lembro agora, que deve ficar à frente do clube. O time está rebaixado, dívida enorme, e não se sabe como é que isso vai respingar no Botafogo, sendo que a SAF do Botafogo já contraiu dívidas também, tá? E antes que alguém diga, vem com esse noticiário negativo logo agora que o Botafogo... talvez o Financial Times esteja preocupado, né, com o Mundial de Clubes, né?
Porque tem isso, tem os seguidores de seita, inclusive jornalistas, que não admitem nem discussões sobre esse assunto, embora o Lúcio tenha feito matérias importantíssimas a respeito, né? Que merecem no mínimo um pouco de atenção, de pessoas minimamente razoáveis, e o noticiário está todo cercado de problemas muito sérios que envolvem a empresa que é dona do Botafogo. Vamos lembrar que a empresa que era dona do Vasco também teve sérios problemas e ela implodiu. E o Vasco, olha como está o Vasco. Então, é importante também lembrar isso. Tá? Isso corre paralelamente e não sabemos como isso vai respingar, se vai respingar de que maneira no clube brasileiro, a qual que também pertence a essa holding aí, que é dona de alguns times pelo mundo. Agora, só essas faixas que nós estamos vendo aí são em Lyon, né? Lyon. Que é a terra da gastronomia, né? Isso mesmo. Agora, então, quer dizer, você acha que se o Botafogo perder, tá tudo bem? Só para traduzir a faixa, ali está escrito Textor fora. Textor fora. Isso. Eu não acho que seja assim. Eu acho que o Botafogo, de novo, é um confronto olho no olho. Até agora, o Botafogo, a não ser que na estreia em que não jogou bem contra o Seattle Sounders, ele só enfrentou o grandão. Então ele estava lá como o azarão. Agora é outra história. Já foi, eu acho que o Arnaldo colocou bem. Ele não ficou só no jogo, bola rolando, 90. O que representa as consequências desse jogo. Esse jogo não tem favorito. As consequências para o Botafogo. Este jogo não tem favorito. É mais pesado, muito mais pesado para o Palmeiras que para o Botafogo. As consequências para o Palmeiras serão dentro de campo se o Palmeiras perder. E as do Botafogo fora de campo. Perfeito. Então, nós estamos conversando sobre as consequências de uma eventual vitória, uma eventual derrota. Né? E eu que estava aqui absolutamente convencido a defender as cores alviverdes, abdico da minha posição, porque não encontro nem sequer no repórter que está cobrindo o Palmeiras. Ressonância. Tá certo? Ressonância. Obrigado pela palavra. Ressonância. Deixa eu fazer um O que significa isso apenas jornalisticamente, para o Mauro não me provocar? Que quem está cobrindo os bastidores do Palmeiras não está confiando no Palmeiras, a ponto de dizer que o Botafogo é o favorito, quando não há favorito. Eu só entendo que um torcedor do Palmeiras, que não é o caso do Danilo, que é o repórter que está cobrindo o Palmeiras, entenda o Botafogo. O torcedor se indica que o Botafogo é favorito, a chamada zica reversa. Aí eu entendo. Mas, entendeu? É só isso. Então, de relações rompidas com o Danilo Lavieri, e não responda a mim, porque a chapa vai esquentar. Temos duas relações corrompidas a minha com o Mauro, que já tem coisa de 5, 6 anos. Essa é antiga. 5, 6 anos, e a do Juca agora. Eu quero avisar que eu recebi um telefonema que o Fernando está chegando aí. E vocês da imprensa já estão abrindo a porta. Você da imprensa está sumido, ele vai reaparecer quando o Palmeiras passar pelo Botafogo. Foi preso, o Juca. Foi preso. O Juca. Fala, Danilo. Brinca comigo, mas ele sabe que eu não vou ficar fazendo defesa incondicional do Palmeiras aqui nem nada, mas eu quero fazer um contraponto do Botafogo, tá? Antes da vitória contra o PSG, a gente vai lembrar que tinha botafoguense protestando contra o momento do Botafogo, né? Porque o Botafogo sofreu na Libertadores, o Botafogo começou mal o Brasileirão, na Copa do Brasil passou bem pelo capital, mas o Botafogo ele teve essa melhora, do momento do Botafogo, depois da vitória do PSG e por passar num grupo que ninguém esperava. Porque até então tinha botafoguense reclamando que o Textor demorou para contratar, que o Textor fez a temporada começar atrasada, que o Botafogo precisou suar sangue nas últimas 2 rodadas ali para passar da Libertadores. Então, eu entendo, eu concordo que o peso, o desastre seria muito maior se o Palmeiras é eliminado, a recepção no Brasil, quando o Palmeiras for eliminado para um Botafogo, vai ser muito maior do que se o Botafogo for eliminado para o Palmeiras, mas também não é exatamente assim, o peso está todo com o Palmeiras, o Botafogo não precisa fazer nada. Só discordo desse ponto que o Arnaldo disse. Eu acho que o peso da derrota é sim maior para o Palmeiras, mas não acho que é tudo com o Palmeiras. O Botafogo tem que jogar também, tem que tentar ganhar, tem um investimento, tem dívidas, tem contratações, embora tenha perdido o Almada e o Luiz Henrique. Não é algo assim, só o Palmeiras precisa jogar. O Botafogo também tem que apresentar alguma coisa. Eu acho que só esse é o ponto que eu discordo do Arnaldo aqui para fazer esse contraponto. Concordo muito com você, Danilo. Estou com você nessa. Só quero fazer uma observação, que é o seguinte. O Palmeiras foi o time de todo mundo que foi se despedir do seu time. A torcida do Palmeiras que foi mais enfática, né? Sim. Na despedida. E a torcida do Palmeiras está muito bem lá nos Estados Unidos. Verdade, está comportando muito bem, dando show e tal.
sofreu um revés. É um peso... Ou seja, a euforia da despedida, a euforia da torcida... O time não está correspondendo em campo, mas na hora que se despede... Então... Sabe, é diferente. Se despedir, não estou desejando. É que um dos dois vai, né? A gente só está falando porque um dos dois vai ficar pelo caminho. Mas o Botafogo não teve aqui uma despedida do jeito que teve a torcida. E nem a torcida lá do Botafogo é tão presente, não tem um tamanho tão grande. Exato, e também porque talvez a expectativa óbvia com um grupo com Atlético de Madrid e PSG seria jogar 3 partidas. O que eu estou dizendo, para mim, é uma coisa mais prática. O torcedor do Botafogo, o Botafogo, ele está de barriga cheia. A temporada passada foi a maior da história recente do clube. Os caras campeão da Libertadores do Brasileiro. Né? A barriga está cheia. O Botafogo não está devendo para o seu torcedor, o Palmeiras está. É simples assim. Isso influencia no campo. O gol tem o mesmo tamanho para todo mundo, certo? Quando o Estevão e o Vitor Roque vai chutar, o gol está pequenininho. Quando o Igor Jesus vai chutar, está grandão. O jogador do Botafogo hoje, o Marlon, que tinha boneco do Marlon, faixa contra o Marlon, lá quando o Botafogo deu aquela amarelada lá atrás, a história desses caras virou, cara. Então a confiança deles é muito grande, eles têm crédito. O Palmeiras está sem crédito, só isso. Quando começar o jogo é outra coisa, né? Vamos ver se o Palmeiras vai conseguir lidar com isso. Agora o peso está no Palmeiras. Simplesmente você só vê qualquer botafoguense falando se ele está, nossa senhora, meu Deus. O Palmeiras está tenso, porque o Palmeiras está devendo. Está devendo não no Mundial apenas. Está devendo no Paulista, está devendo na reta final do Brasileiro, está devendo na Libertadores, está devendo na Copa do Brasil. Eu vou fazer um apelo aqui à direção do UOL, que interrompa as férias do Arnaldo. Isso. Que ele vai estar de férias a partir de segunda-feira e não vai estar presente aqui. Isso. E eu digo a vocês o seguinte, segunda-feira nós temos tudo para ser o melhor programa até então. Quero ver. Sem o Arnaldo. Vai ser mesmo. Sem você. Sem você não é possível. O Trajano falou um negócio en passant ali no começo que a gente deve retomar agora. Porque o Fluminense, não sei o que tal. Eu tô com o Trajano. Fez um bom jogo. E aí descobriu que o Borussia não era nada disso. Esse é outro. Depois sempre é o suou sangue para ganhar do cavalo do coreano. É o timinho, né? Suou sangue para ganhar do time coreano e, por fim, empatou com o Mamelodi Sundowns, que é um time legal. O Mamelodi me surpreendeu muito. Era para ganhar o jogo. Jogou muito mais que o Fluminense. O Fluminense está dependendo do Arias. O Fluminense está vivendo do empate na primeira rodada, numa boa. Sim. Sim. Não era uma classificação inesperada ele passar. Sem dúvida. Não. Mas está todo mundo exaltando. Não, porque o Fluminense acho que está devendo. Sim. Agora fica aqui uma questão, como diria o outro. Torcida ganha jogo, porque a torcida argentina é um negócio impressionante. A torcida. O Boca não jogando nada e a torcida incentivando. Só 2 times lotaram todos os jogos, Real Madrid e Boca Juniors. Que coisa, né? Eu acho Real Madrid com a torcida internacional, não é a torcida espanhola. Mas a do Boca é do Boca. E a do Boca é do Boca. Mas então, Argentina. O Fluminense nem com torcida de massa está, mas eu acho que é também conveniente esse caminho contra a Inter. Qual é o caminho do Fluminense seria? Inter de Milão. Né? Agora. Inter de Milão tem uma questão, porque também, Tironi... Olha lá. Fala lá, Arnaldo. Se passar pela Inter de Milão, provavelmente vai pegar o Manchester City nas quartas de final. Moleza. Tá beleza. E aí, se passar do Manchester City, na semifinal, alguém da parte de cima. Ninguém passa pelo Manchester City. Alguém quem? Aí pode ser o Chelsea, o Palmeiras, o Botafogo. Chelsea é mole. Acho que o Benfica é menos cotado, né? Podemos ter de novo a repetição Manchester City e Fluminense. Tivemos lá Diniz contra Guardiola lá atrás, né? Aquele jogo que o Fluminense começou bem e depois foi muito bem. 10 minutos. Mas eu acho assim, a Inter, porque o Tironi gosta de botar os europeus todos no mesmo balaio, eu me recuso. A Inter é um europeu muito específico nesse campeonato. Por quê? Ela foi vice da Champions, mas tomando uma traulitada. Isso. Ela foi até a última rodada do italiano. E perdeu. Perdeu no Napoli. Ela foi até a decisão da Copa da Itália e perdeu. Ela jogou todas as partidas da temporada. Com a expectativa de ganhar alguma coisa, não ganhou nada. Isso. Ela praticamente emendou com o Mundial, com a troca de técnico. Então você vê na Inter, primeiro, o time esfacelado fisicamente. Voltaram 4 jogadores para a Itália. O Thuram nem conseguiu jogar ainda. Então, a Inter... e ela se esforçou nos 3 jogos, senão ela não passava.
E é um time que tem muita raça, sempre teve. Eu acho que por isso que chega numa final de Champions League. Mas ele é um time que é muito desgastado fisicamente. É o europeu mais combalido pela temporada. Não, mas é cedo. Não pode colocar o europeu tudo mesmo no mesmo balaio. Né? O europeu português... Olha a campanha do Porto, o próprio Benfica também. Pois é. Europeu do italiano, como você falou, o europeu, o francês, o PSG, maravilhoso, sei lá o que, no campeonato francês. Isso. Para comparar com o adversário